Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise aqui com vocês para ver se pode ser um momento para você investir em Bitcoin, em Ethereum e talvez até em outras criptomoedas, tá? Para você que ainda não me conhece, eu sou Gabriel Randi, sou investidor de criptomoedas há mais de 5 anos e agora eu vou começar a trazer vídeos aqui no canal do Mercado Bitcoin semanalmente com essas análises para vocês. Então se você gostar desse vídeo, no final do conteúdo você já sabe, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e toda semana a gente vai estar aqui junto com vocês, tá? Então sem mais enrolação, vamos para nossa análise. Bom, então vamos lá pessoal, eu quero começar essa análise aqui com vocês, analisando os dados da inflação nos Estados Unidos, tá? Então recentemente a gente teve divulgados aí os dados do PPI e do CPI da inflação norte-americana. Você deve estar se perguntando o que é o PPI e o que é o CCI. O PPI é os dados de inflação para o produtor, tá? E o CPI são os dados de inflação para o consumidor. Então, a inflação que a gente sente quando a gente está consumindo bens e serviços, tá? E por que é importante a gente analisar isso aqui? Porque a gente quer ver se a inflação está realmente sendo reduzida, tá? E o importante para vocês saberem sobre esses últimos dados que saíram é que, de fato, a inflação foi reduzida e, além disso, ela saiu mais abaixo, né, do que a expectativa estava sendo. Então, aqui, ó, vocês podem ver que o CPI ele estava em 3%, a expectativa era que continuasse em 3%, porém a gente teve o CPI saindo aí em 2,9%, tá? O que é muito positivo, significa que realmente o Federal Reserve dos Estados Unidos está conseguindo diminuir a inflação. Beleza, então, mas por que é importante que eles estejam conseguindo diminuir a inflação e por que isso é importante para os nossos mercados de risco, né, o Bitcoin e as criptomoedas? Porque conforme o Fed consegue combater a inflação e reduzir ela, eles podem começar a pensar em reduzir as taxas de juros, tá? Então as taxas de juros estão muito altas nos Estados Unidos há muito tempo, tá? E o Fed está esperando que a inflação volte para níveis aceitáveis para eles poderem começar a cortar as taxas de juros, tá? A expectativa é que em setembro, agora, na próxima reunião do Fed, eles anunciem o primeiro corte das taxas de juros em muito tempo, tá? Então tem mais de ano que eles só aumentam e seguram as taxas de juros lá em cima e a expectativa do mercado agora, né, que 75% das pessoas está esperando que eles cortem as taxas de juros em 25 pontos, tá? E isso daqui é esperado que mais pra frente, né, depois do primeiro corte, eles continuem vindo a fazer cortes na taxa de juros e isso acaba incentivando a economia, isso acaba estimulando mercados de risco a crescer, estimula as pessoas a empreender, a pegar dinheiro emprestado e estimula a economia de uma forma geral. Então isso é muito positivo para mercados de risco e também para o Bitcoin. Outro ponto que eu quero olhar aqui com vocês é o ciclo global de liquidez, tá? Então nesse gráfico aqui a gente tem em cima o preço do Bitcoin e embaixo o ciclo global de liquidez, né? O quanto de dinheiro está sendo injetado no mundo. Então aqui é uma combinação, ó, do Fed, ECB, PBOC, tudo isso daqui são vários bancos centrais aí, né, dos maiores países do mundo. E o quanto de dinheiro que eles estão colocando na economia, tá? E recentemente a gente acabou de ter uma quebra aí de máximas históricas, então estamos com o máximo de dinheiro visto na economia em toda a história nesse momento, tá? Acabamos de quebrar essa máxima. Isso aqui, como vocês podem ver, é um gráfico que só tende a crescer, tá? E por que que isso é interessante pra gente também? Então se eu abrir esse outro gráfico aqui com vocês, vocês vão ver que esse ciclo global de liquidez que eu tava falando agora, né, ele costuma acontecer a cada 4 anos, tá? Então de 4 em 4 anos a gente costuma ter aí, né, uma injeção de dinheiro na economia. E o interessante de vocês repararem é que sempre que a gente tem essas injeções de liquidez, dinheiro novo sendo ingerido na economia, a gente tende a ter um acompanhamento do crescimento nos mercados de risco, tá? Então aqui a gente está comparando o ciclo global de liquidez com o SP500, tá? Que é o índice lá da bolsa americana. Então vocês podem ver aqui, ó, que sempre que a gente tem essas injeções de dinheiro, a bolsa tende a subir. Quando a gente tem uma retirada de dinheiro da economia, né, eles tentam enxugar, aumentando taxas de juros, a bolsa e ativos de risco também tendem a cair, tá? Então esses ativos, eles sempre tendem a andar muito correlacionados, tá? Não só a bolsa americana, como ativos como o ouro também, por exemplo, tá? Então quando você tem essa injeção de liquidez, o ouro tende a se valorizar. Quando você tem a retirada da liquidez, o ouro tende a se desvalorizar. Então ativos de risco, no geral, vão acompanhar isso muito bem. E aqui, por fim, vamos comparar com o Bitcoin, tá? Então quando a gente teve essa injeção aqui de dinheiro na economia, foi quando o Bitcoin estava atingindo máximas históricas, retirada de dinheiro, mínimas, injeção de dinheiro, máximas, e assim vai, tá? Então ativos de risco tendem a acompanhar esse gráfico do ciclo global de liquidez. O que, se você parar para pensar, faz sentido, né? Quanto mais dinheiro você está imprimindo, mais dinheiro você está injetando na economia,
mais escasso, né? Esses ativos de risco vai ficar mais caro para você comprar eles, você vai precisar de muito mais dinheiro para comprar esses mesmos ativos, então é por isso que eles se valorizam junto à liquidez global. E agora um ponto que eu quero trazer muito interessante aqui com vocês, tá? É que neste momento o Bitcoin não está acompanhando perfeitamente esse ciclo de liquidez, tá? Então, como eu mostrei para vocês, a gente acabou de estourar novas máximas históricas da liquidez, essa linha azul representa o crescimento da liquidez global, tá? E essa linha branca representa o preço do Bitcoin, então ele tá indo contrário, né? Você pode ver que o preço do Bitcoin tá caindo, enquanto a liquidez está aumentando, tá? Outra questão, o ouro já estourou novas máximas históricas, essa liquidez já teve a sua influência no preço do ouro. Nesse gráfico aqui vocês vão conseguir ver, tá, que o ouro já subiu aqui e já está fazendo novas máximas históricas, enquanto o Bitcoin ainda está segurando, ainda não acompanhou, né, esse ciclo global da liquidez. Outro gráfico interessante para a gente comparar, tá, então o S&P 500 da bolsa, como eu falei, ele já acompanhou também o ciclo da liquidez, já está fazendo novas máximas históricas, enquanto o Bitcoin ainda está aqui nessa fase de struggle, né, nessa luta para estourar realmente essas máximas e acompanhar o ciclo global da liquidez. Então, pessoal, qual que é o ponto que eu quero fazer com vocês aqui, né, com todos esses dados que eu trouxe para vocês? Sim, o Bitcoin está um pouco com um lagging ali, né, ele está esperando um pouco mais, está mais atrasado que os outros mercados, como a bolsa americana e o ouro, para acompanhar esse ciclo de liquidez, para ter as suas novas máximas históricas. Porém, eu acredito que esse momento está chegando muito em breve, onde o Bitcoin vai ter aí a sua pernada, vai estourar novas máximas históricas e vai acompanhar, alcançar aí, né, esses outros ativos, outros mercados de risco. E agora eu quero trazer para vocês alguns dados para vocês verem como os fundamentos do Bitcoin continuam sólidos, tá? A gente não tá só especulando aí, olhando para gráfico, mas vamos olhar também o que está acontecendo no mundo e ver o porquê que eu acredito que esse movimento pode acontecer. Então, o primeiro dado que eu queria trazer para vocês é que 40% do supply de Bitcoin, né, não se mexeu nos últimos 6 meses, tá? Então 45% de todos os Bitcoins que a gente tem por aí estão parados e não se mexeram nos últimos 6 meses. Então as pessoas estão holdando aí, estão acreditando no ativo no longo prazo. Além disso, a gente tem bancos centrais de alguns países também, como a Noruega e a Suíça, comprando o Bitcoin também, tá? Eles não estão comprando diretamente o Bitcoin, eles estão comprando ações da MicroStrategy, tá? Porém, é uma forma de você investir indiretamente no Bitcoin. Para quem não sabe, a MicroStrategy é um fundo ali, né, gerido pelo Michael Saylor, e eles compram basicamente um monte de Bitcoin. Então você investir neles é você investir indiretamente em Bitcoin, tá? Além disso, a gente tem o que também? Aqui nessa notícia a gente tem o fundo de pensão de Wisconsin, tá? Então o gerente lá, o manager do fundo de pensão de Wisconsin, de um estado, está comprando parte do ETF do Bitcoin também. Então você começa a ver isso, né? Grandes bancos, bancos centrais de países, você tem fundos de pensão de alguns estados nos Estados Unidos, todos comprando ETF do Bitcoin. Você tem um candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que se ele for eleito, possivelmente criar uma reserva de emergência ali para os Estados Unidos em Bitcoin. Então você alinha todos esses cenários, né? O Bitcoin ainda não acompanhou os outros ativos de risco nesse ciclo global da liquidez, com os fundamentos bem alinhados. Eu acredito que a gente pode estar vindo para um momento de alta muito em breve, tá? E se vocês olharem aqui no gráfico, vocês vão ver também que historicamente, quando a gente tem um halving, a gente costuma ter essa estourada aí da máxima histórica do Bitcoin e ter um ciclo de alta muito forte nas criptomoedas. Porém, até então, desde que a gente teve o halving, a gente ainda não teve esse movimento, tá? E você pode falar, pô, mas então dessa vez não vai ter? Cara, sempre que a gente tem o halving, normalmente ele demora um pouco para acontecer esse movimento, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente teve o halving lá em junho de 2016, para a gente estourar as máximas históricas e realmente ter um ciclo mais expressivo de alta, foi só em abril de 2017, tá? Então, um ano após o halving, lá em abril. Em 2020, quando a gente teve o halving ali, né, no começo de 2020 também, a gente demorou para estourar as máximas históricas até o final ali, dezembro de 2020, tá? E agora, nesse momento, a gente teve o nosso halving ali aproximadamente em maio. A gente já fez novas máximas históricas antes do halving, porém a gente não estourou elas, não explodiu, né? Não teve o movimento de alta expressivo esperado para o mercado de criptomoedas. Então eu acredito, com tudo isso que eu falei para vocês, que a gente pode estar encaminhando para esse movimento muito em breve, tá? Como vocês viram, em 2020, lá no halving, lá atrás, aconteceu no final do ano, em dezembro. Em 2016, 17, foi só lá na metade de 2017, né, abril de 2017. E agora eu acredito, não sei se vai ser mês que vem, no próximo mês, mas que muito em breve a gente vai começar a ter esse movimento expressivo no Bitcoin, tá? Então beleza, pessoal, dito isso, essa é a minha tese para o preço do Bitcoin, tá? Mas e sobre o Ethereum
e outras altcoins, né? Large caps e, enfim, aquela tão esperada alt-season aí que muita gente fala, onde todas as criptomoedas começam a subir. E essa loucura, será que vai acontecer? Será que tá em breve? Vamos analisar um pouco sobre isso também agora então, tá? Então, primeiramente, eu queria trazer esse gráfico aqui que mostra o preço do Bitcoin, como ele performou após o ETF e o preço do Ethereum, como ele tem performado desde o seu ETF, tá? Então, o Bitcoin, vocês podem ver que logo que saiu o ETF, ele teve uma queda aí de aproximadamente 21%. Teve um período aqui, né, de meio de acumulação durante 14 dias e aí sim ele começou a subir forte depois do ETF, tá? Vamos ver o do Ethereum agora, aqui nesse outro gráfico. Logo após o lançamento, a gente teve uma queda de 38%, tá? Estamos num período de acumulação aí de quase 14 dias e possivelmente, muito em breve, ele pode repetir esse padrão do ETF do Bitcoin, tá? E por que aconteceu essa queda logo após o ETF? Ele acumulou e depois começou a subir. Quando lançou, as pessoas não deveriam estar interessadas em comprar e o preço deveria subir direto? Não, por quê? Então aqui nessa outra página eu tenho para vocês aqui os inflows no ETF do Ethereum, tá? Isso aqui vai explicar para vocês o porquê que a gente tem esse movimento de queda logo após o lançamento do ETF e depois que ele costuma ali, né, aconteceu dele ter esse movimento de alta mais para frente, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem os inflows no ETF do Ethereum por vários fundos. Então esse primeiro aqui é o da BlackRock, o segundo é da Fidelity, a gente tem várias outras empresas aqui, e esse daqui que eu quero que vocês prestem atenção, que é o da Grayscale, tá? Então, como vocês podem ver, todos os outros fundos estão tendo inflows positivos ou então dias zerados, tá? Porém, esse da Grayscale aqui, ó, todo dia tá tendo inflows vermelhos, então pessoas vendendo parte do ETF de Bitcoin deles, de Bitcoin não, desculpa, de Ethereum. E por que você vê isso? A Grayscale, eles já tinham lançado um trust para você investir no ETF de Ethereum deles antes mesmo da aprovação. Então, quando o ETF foi aprovado, muita gente já tinha esse trust ali da Grayscale e está começando a vender, realizar no mercado. Antes eles não conseguiam vender e agora eles conseguem vender no mercado. Então a gente tem muita pressão dos ETFs da Grayscale de venda, tá? Isso aconteceu tanto no Bitcoin como está acontecendo no Ethereum, tá? E como vocês podem ver, né, logo no primeiro dia ali, 26 de julho, saiu mais ou menos 356. Então um grande inflow, né, um outflow do ETF da Grayscale. No próximo dia já foram 210, menor. Depois 120, 130, 78, 60, 40, 30, 19, 41, teve um dia que foi 0 e 31. Então vocês podem ver que está diminuindo esse número, né? Muitas das pessoas que tinham esse ETF para vender já estão vendendo, então estão acabando esses outflows, né? A pressão vendedora, porém a gente está com uma crescente pressão compradora do outro lado, tá? Desses outros ETFs. Então, isso explica um pouco do porquê, né? Logo após o lançamento a gente tem uma queda forte, muita pressão de venda de quem tinha já esse trust da Grayscale, porém uma hora essa pressão de venda acaba, começa um período de acumulação e aí sim a gente começa a ter, né, vários inflows no ETF, muita gente comprando, muito mais compra do que venda, tá? E eu acho que esse movimento pode também estar acontecendo em breve para o Ethereum, tá? Diferente do Bitcoin, o Ethereum ainda não estourou as máximas históricas dele, nem chegou a retestar ainda, então eu acho que muito em breve ele pode estar alcançando nesse movimento. E por último, então, para finalizar essa nossa análise aqui, vamos falar de altcoins, tá? Então eu tenho aqui o gráfico do Total 3. Isso aqui representa o quê? A capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas, excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Então a gente já falou de Bitcoin, já falou de Ethereum, vamos falar do mercado de altcoins em geral, tá? Aqui vocês podem ver Total 3, Crypto Total Market Cap, excluindo BTC e Ethereum. Então no momento a gente tem aproximadamente 558 bilhões de dólares em altcoins, tirando o Bitcoin e Ethereum. Você vê que ainda não é um mercado nem de $1 trilhão. Mas o que eu quero que vocês reparem é o padrão no gráfico que a gente está tendo, tá? Então, lá em 2018, 17, 18, a gente teve uma alta muito forte no mercado de altcoins, seguido de uma queda monstruosa e um longo período de acumulação aqui, né, com teste desse suporte, essa resistência, pra gente quebrar ele, né, só lá aproximadamente quando? Dezembro de 2020, que foi quando a gente viu o quê? Que estava acontecendo aquela frenzy do halving lá em 2020, novas máximas históricas do Bitcoin. Foi quando ele realmente quebrou esse suporte aqui e disparou novamente o mercado de altcoins. E aí desde então ele subiu muito, né, teve uma destruição e ficou também longos períodos ali acumulando com essa zona de suporte e resistência. Rompeu ela recentemente, porém ele acabou de fazer um reteste nela aqui, ó,
aproximadamente também no momento que a gente está agora aqui, né, 2024, agosto, não estouramos ainda as máximas históricas do Bitcoin. Porém, o que eu quero que vocês reparem? Que o gráfico é muito parecido com o que a gente teve o movimento lá atrás em 2018 até o ciclo de alta que a gente teve em 2020 e 2021. E eu acredito sim que o Ethereum e o Bitcoin estourando novas máximas históricas, tendo aquele seu momento de alta tão esperado após o halving, que esse gráfico aqui do total de capitalização das altcoins também vá acompanhar essa corrida, tá? Então depois que o Bitcoin estourar máximas, o Ethereum começar também a encontrar novas máximas, eu acredito que o mercado de altcoins vai começar a disparar e eu acredito que a gente está sim num bom momento para você começar a pensar em acumular boas altcoins, tá? Altcoins mais consolidadas, tá? Então beleza, pessoal, dito isso, a gente encerra aqui a nossa análise, né? E eu tenho mais umas dicas finais aí para deixar para vocês. Caso vocês queiram pensar em começar a analisar, investir em alguma altcoin, né? Vou deixar algumas dicas com vocês, tá? Então o primeiro site que eu queria mostrar para vocês, esse aqui é mais um site para você encontrar altcoins que talvez você não devesse comprar, tá? Que é o Token Unlocks, tá? E para que serve esse site aqui? Sempre que você estiver pensando em investir numa altcoin, eu recomendo você vir aqui nesse site e checar se ela não vai ter nenhuma grande emissão de tokens em breve, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a criptomoeda da SEI como um exemplo, tá? Eu vou vir aqui no Token Unlocks, vou colocar SEI e aí vou clicar aqui. E o que esse site ele vai mostrar? Ele vai mostrar justamente isso que eu falei para vocês. Se a gente vai ter algum evento de emissão de novas moedas no mercado em breve, tá? Então, se eu descer aqui embaixo, ele vai ter esse gráfico e como vocês podem ver, a criptomoeda da SEI vai começar a ter muitas emissões de novos tokens no mercado em breve. Ele fala aqui para você também essas emissões para quem que elas vão. Então essa linha cinza que vocês estão vendo aqui, ela é para Private Sale Investors, então realmente quem investiu na SEI, e essa vermelha aqui embaixo é para o time, tá? Então o time e os investidores vão começar a receber vários tokens em breve, vai ter vários unlocks de token para esse pessoal. E para que você quer saber isso? Cara, conforme eles estão recebendo esse token, pensa no investidor que botou lá 10 milhões na SEI lá atrás, finalmente depois de muitos anos eles estão recebendo os tokens deles, parte do investimento deles de volta. Cara, eles vão querer vender e realizar lucro. Então isso aqui indica que vai ter uma grande pressão vendedora para o token da SEI, tá? Quer dizer obrigatoriamente que o token vai cair? Não, pode ser que a pressão compradora seja maior que a vendedora. Porém, eu tendo a preferir ativos que você não tenha essa pressão aí, né, de muitos tokens sendo liberados no mercado a todo momento. Então, pessoal, essa última dica que eu trouxe para vocês é mais para vocês verem se talvez vocês não queiram investir numa criptomoeda, né, porque vai ter emissão de tokens. Porém, agora vai uma dica aqui, caso você queira encontrar novas criptomoedas, não sabe como investir, não sabe como montar uma carteira, o mercado Bitcoin tem uma seção aqui no site deles, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, de carteiras recomendadas, tá? Então tem 3 perfis de carteira, o perfil conservador, o moderado e o arrojado, que é quem gosta mais de risco, tá? Essas carteiras, elas são atualizadas mensalmente, então todo mês, com as novas tendências de mercado, elas vão sendo atualizadas. E se você quiser dar uma conferida aqui para ter uma noção de como montar sua carteira, encontrar novas criptos, fica aí a recomendação também, é de graça para vocês conferirem isso, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, já deixa o like aí e se inscreve no canal. E agora, toda semana, a gente vai estar aqui trazendo novas análises para vocês, tá? Então é isso, fico por aqui, um abraço, até a próxima e valeu!